Hoje, quem vai dar a palestra é o senhor Darcy Destro. Ele é do Centro Espírita João Cabete. E ele vai falar, hoje o tema dele é a importância de estar encarnado. Então, vamos envolver no nosso caminho. Boa noite a todos e Jesus nos abençoe. O Espírito André Luiz, na sua obra Sinal Verde, pela psicografia do Chico Xavier, é um livro de mensagens. Mas a primeira questão que ele coloca nesse livro, onde ele diz: ao acordar pela manhã, se você não tem o hábito da prece, pelo menos agradeça a Deus pela vida. Então a gente tem uma reflexão, porque cada manhã que você desperta, o que significa isso? Oportunidades. Oportunidades de refazer muitas coisas que você errou, oportunidades de tornar-se alguém melhor. Enfim, a cada dia é uma oportunidade que nos é concedida. Então, isto é uma das maiores provas de Deus para conosco. E dando-nos sempre a oportunidade. Tem muita gente que às vezes reclama muito da vida. Eu não gosto dessa vida. Outros, infelizmente, buscam forçar a porta de saída da vida. Outros encontram-se desiludidos da vida. Mas, na realidade, vamos pensar. Imagine quando antes de você vir, quantos bondosos espíritos prepararam a tua reencarnação? Quantos corações amorosos te auxiliaram, te orientaram, te fortaleceram para que você não chegasse, para que você chegasse melhor? Quantos outros que trabalharam no seu corpo perispiritual, fazendo a redução perispiritual ao tamanho de um feto e depois levaram no ventre espiritual da mãe. Então veja o trabalho da espiritualidade, esses espíritos que anonimamente trabalharam a nosso favor para que aqui você chegasse, na família que você está, no trabalho que você executa, na oportunidade de encontrar pessoas nas quais você tem necessidade de uma certa reconciliação e também na oportunidade de encontrar entes queridos também. Então, a vida nos proporciona tudo isso. Quando nós chegamos ao mundo espiritual, a nossa consciência, ela se amplia. Porque o nosso corpo físico, ele serve como um amortecedor. Tudo dentro do corpo físico é menos. Fora do corpo físico é mais. Então, aqueles que você ama aqui, hoje encarnado, fora do corpo físico, o teu amor vai ser maior. As suas emoções serão maiores.
como também, infelizmente, sentimentos negativos. Então a nossa consciência se amplia no mundo espiritual e nós tomamos conhecimento de coisas boas também que fizemos ou de situações onde pudemos ter prejudicado a muitas pessoas. Levado sofrimento, levado dor. E aí, todo o espírito, ele tem o desejo de progredir, de evoluir. Mas enquanto ele tem essa mancha na consciência, ele não consegue. Enquanto ele não limpar aquelas situações que se encontram no seu interior, fruto dos seus desajustes na sua vida, ele não consegue progredir. E isso, os mentores de André Luiz já lhe orientavam. André, o espírito recém-encarnado aqui chega com as vestes espirituais sujas. Ou seja, a condição negativa que nós trouxemos aqui da vida física, cujas roupas terão que ser lavadas no tanque da vida, nas próximas reencarnações. Então, conscientes disso e querendo progredir, querendo evoluir, e consciente dos meus graves equívocos, então eu peço determinadas situações. Eu peço uma limitação física, posso pedir uma enfermidade, posso pedir várias coisas que vão me inibir de cometer os mesmos erros. Vão me inibir para essa situação. E muitas vezes o nosso pedido é atendido. Então aqui nós chegamos. Chegamos com o esquecimento daquilo que prometemos. Chegamos com o esquecimento das orientações que recebemos no plano espiritual. Então, quando aqueles pedidos se fazem na nossa vida, eis-nos na revolta, na rebeldia, na não aceitação. E aí, como a gente ouve muito, mas que foi que eu fiz a Deus para passar o que eu estou passando? É muito comum ouvir. Mas aí teríamos que mudar a pergunta. O que eu fiz a mim mesmo para passar o que eu estou passando? Porque a Deus nós não fizemos nada. Porque todo o bem que você faz é o bem que volta para você. Todo o mal que você faz é o mal que volta para você. Então a Deus você não fez nada, mas você fez a si mesmo. Então essa é a importância dessa consciência para que nós possamos superar da melhor forma as dificuldades. Por isso Jesus sempre orientava com relação à resignação, à aceitação. Nós temos todo o direito e a liberdade de procurar todos os meios possíveis para nos libertar de determinadas dificuldades. Mas, muitas vezes, vai ser difícil. Então, quando isso ocorre, você está sendo medicado por meios nas quais você não tem conhecimento hoje. Mas lá na frente, você vai entender o porquê. Muitos veem, nós precisamos aprender a ver as coisas como espíritos que nós somos. Porque nós costumamos observar as situações pelos olhos da matéria. Então, quando você passa por uma dor, por um sofrimento, quando você examina pelos olhos materiais, a dor é mais doída, realmente. Mas quando você analisa pelos olhos do espírito, você vai perceber que atrás de um mal aparente, um bem maior está sendo exercido.
Porque nós temos o hábito de julgar a dor como algo ruim. Claro, ninguém quer passar pela dor. Mas a dor, muitos acreditam, Deus está me punindo. Deus não pune ninguém. Então, a dor, ela é a grande educadora do nosso espírito. É, por vezes, o remédio importantíssimo para a nossa cura espiritual. Então, nós temos que entender todas essas situações para que não nos levemos a esses desânimos, essas frustrações, as revoltas. E todos nós aqui sofremos. Ninguém está isento de sofrimento nesse mundo. Porque estamos num mundo ainda muito imaturo. Estamos ainda num mundo onde somos espíritos ainda muito comprometidos com as leis de Deus. Então, às vezes, o remédio é muito amargo. O amargor depende da atuação do passado. Então, a vida, estar encarnado, ela te propicia isso. Aliás, a reencarnação é um tratamento de cura. Porque aqui nós também chegamos, não simplesmente pela cura orgânica, mas nós chegamos para curar os males do espírito. A arrogância, a prepotência, a mentira, o ciúmes, o egoísmo, a vaidade. Nós trazemos isso de outras vidas. Então a encarnação nos propicia nós buscarmos uma situação melhor para curar essas situações que nos enfermam espiritualmente. E muitas vezes nós estamos partindo pior. Né? Então, ela que nos propicia. Ninguém chega a este mundo sem ter algo a fazer, sem ter uma tarefa, sem ter um comprometimento com alguma situação. Todos nós temos um propósito na nossa reencarnação. Mas aí é um desafio para nós. Cabe a nós descobrir qual é o nosso propósito na reencarnação. E aí temos um suporte para isso, sim. Todos nós temos os nossos guias espirituais, os nossos mentores, e que muitas vezes, quando você dorme, o teu corpo espiritual se desdobra. Quantas vezes nós estamos junto com eles, onde eles nos chamam a atenção? Olha, aquilo que se prometeu, está na hora. Quando é que você vai cumprir? Quando é que você vai fazer isso? Nos chamam a atenção. E você pode também não lembrar disso, mas aquilo vai ficar guardado na sua consciência, que vai aflorar para você como uma intuição, como uma inspiração. Então a vida vai nos levando aonde nós precisamos estar. A vida vai nos encaminhando para aquilo que já nos está destinado. Ela chega até um ponto, até logo, boa sorte, e nos deixa lá. Porque daí para frente é conosco. Daí para frente entra em jogo o nosso livre-arbítrio. Cumprir o que eu prometi ou não. Depende de cada um de nós, como eu disse, do nosso livre-arbítrio. Então nós chegamos a este mundo e tem uma parábola de Jesus que mostra mais ou menos as nossas tarefas nesse mundo. Porque aqui nós chegamos, alguns com muitas possibilidades, outras com reduzidas possibilidades. Chegamos com tarefas de acordo com a nossa estrutura espiritual, de acordo com aquilo que nós necessitamos. Então, por exemplo, tem a parábola dos talentos, que Jesus dizia aos seus discípulos que um rei
tinha que se ausentar, ficar muito tempo fora. Então ele chama um dos seus servos e diz: olha, eu vou ficar um tempo fora, vou te deixar 5 talentos, que naquela época era dinheiro. Espero que você cuide bem dele e na volta eu vou tomar conta disso. Para outro ele deu 3 e repetiu a mesma orientação. Para outro ele deu 1 e repetiu a mesma coisa. Então cada um chega aqui com responsabilidades, né? Agora, quando aquele rei voltou, ele chamou aquele que tinha 5. O que você fez com 5? Dobrei, tem aqui 10. Aqui está teus 10 talentos. Servo bom e fiel será recompensado. O que tinha 3, o que você fez? Dobrei, tem 6. Servo bom e fiel será recompensado. E você que te dei 1, o que você fez? Nada. Fiquei com medo. Eu guardei. Está aqui teu 1 talento. Servos mau será recompensado. Nós chegamos aqui, cada um, como eu disse, dentro da sua estrutura espiritual, com vários talentos, para serem multiplicados. A nossa palavra é 1 talento. Você não multiplica esse talento quando a tua palavra ela está na mentira, na falsidade, quando a tua palavra, por vezes, pode até destruir famílias. Mas você multiplica o seu talento na palavra quando a tua palavra está orientada para educar, para consolar, para orientar. Então nós temos esses talentos e temos outros. A capacidade de auxiliar o nosso próximo é um talento. Quanto mais auxiliamos, mais esses talentos nos são multiplicados. Agora, aquele que olha somente para si, aquele que tem a oportunidade de auxiliar ou não auxilia, aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, ele coloca-se na posição daquele que tinha um talento, que ficou olhando somente para o seu próprio umbigo, que ficou buscando somente as suas situações egoístas e nada aconteceu. Então, nós temos esses talentos que nos serão pedido contas também na vida espiritual. Houve um caso real que mostra muito disso. Antes disso, Deus, ele não vai considerar melhor aquele que tem mais talentos em detrimento daquele que tem um só. Não. O que importa é aquele que tem 50 talentos, o que ele faz com aqueles 50? E aquele que tem um só, o que ele faz com aquele um? Para Deus, todos somos iguais. Os talentos são divididos de acordo com as nossas capacidades. Mas o que importa é que cada um tem o que faz com o que tem. Isso é o mais importante. Então, esse caso que aconteceu, um teatro, né? Um pianista muito famoso, pianista e maestro, ia apresentar-se no teatro. Então, pela qualidade daquele pianista, o teatro estava lotado, abarrotado. E uma senhora foi assistir ao concerto e levou o seu filho, uma criança mesmo, pequena, junto. Ela falou, porque o filho dela estava começando a aprender teclado, estava começando a fazer as suas aulinhas do teclado. E ela falou, eu até vou levá-lo, até para um incentivo. Então ela levou o menino. Entraram, se acomodaram, as cortinas estavam fechadas, o espetáculo ainda não tinha começado. Aí
ela encontra uma conhecida e começa a conversar e se descuida do menino. O menino começou estava analisando todo aquele ambiente, anda aqui, anda lá, sobe um lance aqui, e ninguém percebe muito as coisas. No fim ele foi andando, pegou um corredor e foi em frente. Foi em frente. Passou por uma determinada porta, foi indo, eis que de repente o menino está no meio do palco. As cortinas fechadas ainda, e o menino vê aquele belo piano de cauda no meio do palco, bonito, e na sua ingenuidade, ele vai, senta-se no piano e começa a dedilhar aquilo que ele tinha aprendido na escolinha de teclado. A única coisa que ele sabia um pouco era o cai-cai balão. Então ele ficava cai-cai balão, cai-cai balão, cai-cai na minha mão. Ele ficava só nisso. Aí, de repente, estava para começar o espetáculo, quando a mãe percebe: cadê o filho? Cadê o menino? Procura daqui, procura de lá. Aí ele passou por aqui, o menino subindo, indo para lá, para cá. Aí abriram-se as cortinas, acenderam as luzes. Quando a mãe vê o filho no meio do palco, sentado no piano, de costas. E todo mundo começou a rir. A plateia começou a rir, vendo aquela situação. E o menino dedilhando lá o cai-cai balão. Aí todo mundo começou a rir, achar engraçado aquilo. A mãe apavorada. E alguns já começavam a se irritar. Oh, tira esse menino daí. Aí o pianista se apresentou. Ele percebeu a situação e ficou quieto. Ficou só observando. E o menino estava de costas para ele. E ele fez um sinal de silêncio para a plateia. Pediu para o pessoal fazer silêncio. E o pessoal obedeceu. E ele começou a caminhar na direção do menino. Só que o menino não percebeu, porque estava de costas para ele. Ele começou a caminhar. Bem suavemente, para não assustá-lo. Chegou próximo dele. Chegou bem próximo do seu ouvido e muito calmamente disse: não para. Continua tocando. Ele apoia a sua mão esquerda por cima do menino e começa a fazer a base do cai-cai balão. Ele apoia o seu braço direito do outro lado e começa com outros acordes. Então, aquele singelo cai-cai balão, e às vezes ele pegava na mão do menino, aquele singelo cai-cai balão, com esse amparo desse pianista, tornou-se um cai-cai balão muito bonito. Deu uma melodia muito bonita para o cai-cai balão. E assim somos nós. Todos nós viemos a essa vida para tocar o nosso cai-cai balão. Todos nós. Só que quando nós estivermos tocando o nosso cai-cai balão num outro palco, o palco da vida, um outro pianista virá por detrás de nós. E vai chegar até nós e vai dizer: não para, continua tocando, porque agora não é mais você, mas sim eu através de você. O pianista Jesus vai estar em ação. Porque você pode ter reduzidos talentos, mas quando aquilo que você tem, você faz o melhor, você torna-se uma pessoa de altíssima importância para a vida espiritual. Quantas vezes nós somos usados pela espiritualidade sem que tenhamos consciência? Então, quando nós fazemos o melhor, nós teremos, com certeza, Jesus a nos estar assistindo. É como diz os amigos espirituais, nós temos um grave engano.
Nós temos o hábito de achar que Jesus está nas suas esferas espirituais, tão distante de nós, e na realidade está muito mais próximo do que nós sabemos. E ainda dizem o seguinte, e o Chico confirmava e repetia, conhece-nos individualmente, sabe o nome de todo mundo. Então, nós não estamos tão longe assim do Cristo. E é quando nós nos propomos essa melhora, e dentro desses nossos recursos, nós estamos fazendo o quê? Valorizando a nossa reencarnação. Valorizando ela de uma forma muito plena. Às vezes, como eu digo, né? Cada um tem as suas tarefas, tem as suas obrigações, cada um é cobrado naquilo que faz. Mas tem, por vezes, situações muito interessantes. Às vezes nós não damos nada para alguém e nós, às vezes, não entendemos quem é aquele alguém. Certa vez o Chico foi criticado por alguns amigos, pelo fato dele ter ido abraçar na rua um catador de latinhas. Chico, você foi abraçar aquela pessoa, aquele catador de latinhas? Ele falou, Ele falou, tem uma coisa, essa pessoa que eu fui abraçar, ele já passou por todas as provas. E essa é a última encarnação dele aqui na Terra. A próxima reencarnação dele será em mundos mais avançados. Então, às vezes, a gente se equivoca muito. Como o Chico, né, sempre contava, no caso, muitos talvez conheçam, do Jorge. O Chico tinha um grupo de estudos, discutiu a doutrina espírita, conversava, era um grupo de pessoas. E Jorge era uma pessoa simples, humilde. Então, quando ele chegava, o Chico dava muita corda para ele. E ele gostava de abraçar as pessoas, de beijar as pessoas. E as pessoas não gostavam, se afastavam. Nossa, esse de novo, ele tem mau hálito. Olha as roupas dele. Então ele era sempre assim, as pessoas fugiam. E o Chico percebia tudo isso. Então o Chico dava corda. Ô Jorge, declama um poema aqui pra gente, uma poesia que você aprendeu. E ele começava a declamar a poesia, e as pessoas sempre olhavam uma para as outras como não gostando muito da coisa. Oi, Jorge, às vezes ele falava, você entendeu alguma coisa do Evangelho hoje? Ah, um pouquinho, tio Chico. Então fale esse pouquinho que você aprendeu, fala pra gente. E ele falava. E o Chico se divertia, gostava. E as pessoas sempre fugindo, por quê? Porque tinha mau hálito, a roupa era suja, era isso, era aquilo. E um dia o Jorge chegou um pouco atrasado, o Chico falou, ô Jorge, você atrasou hoje? Ele falou, tio Chico, eu vim andando pela mata, eu vim rezando, eu vim agradecendo a Deus, olha quantas espécies de flores, olha esse mato, olha esse céu bonito, essas nuvens. Ah, tio Chico, vim fazendo uma prece a Deus o tempo inteiro, por isso que eu me esqueci do tempo e cheguei aqui agora. Chico falou, tudo bem, não tem problema. Tá? Aí no outro dia, o Chico chega e fala para o pessoal, olha, eu queria comentar uma coisa com vocês. Né? Nesta noite, o nosso Jorge partiu para a vida espiritual. As pessoas sempre olharam uma nas outras. E o Chico falou assim, olha, o nosso Emmanuel está aqui ao lado e ele está me falando a expressão exata que o Chico usou, que nosso Senhor Jesus Cristo veio buscar pessoalmente o Jorge. E aí todas se entreolharam novamente. Então, veja bem, a vida, né?
É como diz aquela música, é preciso saber viver. Realmente. Mas o que é saber viver? Será que saber viver é apenas buscar as coisas da matéria? Saber viver é apenas buscar tudo que a vida nos oferece? Nós, claro, temos todo o direito de viver bem. Nós estamos encarnados, estamos num mundo imaterial. Nós temos todo o direito de viver bem dentro das nossas possibilidades. Mas o que ocorre é que nesse procurar viver bem com as coisas da matéria, nós estamos nos descurando de viver bem na parte espiritual. Nós estamos dando muita atenção ao que é perecível e transitório, e pouca atenção ao que é imortal e eterno. Então, é preciso saber viver. Sim, é cumprir os nossos projetos reencarnatórios. É fazer valer a pena a nossa vinda ao mundo físico. Então, muitas pessoas, às vezes aflitas, porque passam por das mais variadas dores, dificuldades, enfermidades, enfim, as provas que chega um momento que nos alcançam, infelizmente. Mas serena o teu coração. Você está sendo medicado por mãos que por vezes você nem imagina. Você está recebendo um auxílio que às vezes as tuas aflições não percebem. Mas a misericórdia divina está cuidando de você. A dor, ela tem um tempo. A dor, ela tem a hora de parar. Então, acalma, confia em Deus, confia na espiritualidade. A vida é um bem precioso que Deus nos dá. E o Chico falava, olha, tem gente que chega triste da vida, volta para a vida espiritual, depois quer reencarnar, mas está difícil, cara. A fila está grande. Então é importante você fazer o teu melhor enquanto aqui você está. Fazer o valor. E não para. Continua tocando. Jesus nos abençoe e obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado.